O objetivo do nosso cérebro, basicamente, falando de instinto, é 2 grandes objetivos. Sobreviver a qualquer custo, né? E ele tem várias estratégias de sobrevivência, e reproduzir a espécie. Inconscientemente, é esse o objetivo da nossa mente. O resto é o que a gente aprende com a cultura das sociedades. Dependendo do lugar que tu nascer do mundo, tu vai pensar de um jeito, vai acreditar numa coisa diferente. Mas instintivamente, é sobrevivência e reprodução da espécie. Então, quando tu passa por uma experiência que ameaça a tua vida, naturalmente, tu gera um aprendizado. Tu tem um erro, o que a gente chama de erro de previsão. Tu achou que tu ia passear de boa e tu tomou uma ruim que, arriscou a tua vida. Às vezes um detalhe que o cara podia ter feito errado ali, sei lá, apertar o gatilho na hora sem querer, podia ter dado uma baita merda. Então tudo isso passa pela cabeça. Então ali tu gera o erro de previsão e precisa de um novo aprendizado. A partir dali tu começa a balizar as tuas novas experiências com aquela e tu vai querer prevenir. Claro, tem gente que passa por essa experiência e segue a vida normal. Tem gente que passa por essa experiência e não sai mais na rua. Tem gente que passa por essa experiência e começa a ter crise de ansiedade todo dia. Então, assim, varia muito de pessoa para pessoa, varia muito da bagagem que cada um traz. E aí, quando eu falo de bagagem, eu falo da vida como um todo, né? Como que foi a infância, um monte de coisa. Porque, às vezes, na infância, a pessoa teve uma infância dura, mas ao longo da vida conseguiu desenvolver uma força maior para lidar com as coisas. E aí, de tão forte, tão confiante, ela começou a tomar muita porrada. E aí, vem tudo à tona novamente. Né? Sim. Então, cara, quando a gente fala de terapia, a gente não fala de casos de ansiedade, a gente fala de pessoas, né? Porque cada pessoa, na mesma situação, agiria de uma maneira diferente. Claro que tem as semelhanças que a gente pode destacar, mas a grande maioria das pessoas vai ter uma experiência única. Pois né? não é só aquele momento naquele ambiente, toda a bagagem que a pessoa tem. Por exemplo, eu tava vindo agora pra cá e eu tava pensando assim, porra, que loucura, cara. Tem gente que nessa situação que eu tô dentro de um carro com outra pessoa, mesmo usando máscara, a pessoa tem uma crise de ansiedade. Ela não consegue, ela não viria, daria um jeito de não vir. Porque aquele ambiente, estar num carro com uma outra pessoa desconhecida, representa um risco para aquela pessoa. E para mim não representa um risco, talvez para vocês não. Mas olha a que ponto que chega, né? Eu tenho muitos clientes que, por exemplo, não conseguem entrar no supermercado, não conseguem sair para fazer uma caminhada. Tem uma cliente especial que não consegue abrir a janela porque tem medo que entre alguma coisa e vá contaminar a família dela. Caramba. Olha o nível que chega, a distorção que a nossa estratégia de sobrevivência, né, chega. Então, voltando, a função da nossa mente é o quê? Nos proteger e reproduzir a espécie. E ela vai criando aprendizados que muitas vezes não tem lógica, não tem racionalidade por trás, mas que fazem algum sentido para aquela pessoa naquele momento. E isso às vezes vira um problemão. E como é que tu faz para confortar essas pessoas? Por exemplo, essa que não abre nem a janela. Pra dizer, não, pode abrir a janela, tá tudo bem, não tem tanto risco como Cara, é difícil. O primeiro passo é que tem gente que sofre disso e não procura ajuda, né? As pessoas que procuram ajuda, elas já têm vamos usar o mesmo termo, ela tem medo de abrir a janela, mas ela já tem a janela aberta para mudança. Ela já entendeu que ela precisa de ajuda, ela já entendeu que tem algo ali que não tá legal. Então, ela já chega dizendo assim, mais ou menos, só me diz o que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer para melhorar? Então, através desse canal de abertura, que aí a gente estava falando da hipnose, por exemplo, a hipnose de palco lá, que a pessoa precisa estar disposto a passar, que a pessoa precisa ter um nível de sugestionabilidade maior. Sim. A pessoa para terapia com hipnose, ela não precisa de nada. Não precisa ser suscetível, não precisa de nada. Porque ela já chega dizendo assim, cara, me ajuda. Algum jeito eu preciso conseguir viver. Isso aqui não tá legal. Então, aí a gente vai desenvolver os 3 pilares dentro do meu processo, né, que eu estruturei, que são os 3 pilares para a pessoa começar a superar isso. O primeiro pilar são as feridas emocionais. O que está por trás daquele... O que fez com que a coisa chegasse naquele nível? Qual que foi a sequência? E aí vem lá da infância. Desde bem pequenininha. Como que reagia a isso? A gente faz um estudo, um entendimento, analisa a rotina da pessoa e a gente vai localizar e tratar as possíveis feridas emocionais. O que está por trás daquilo. Porque normalmente o problema não é de fato o problema. Por exemplo, o fato da pessoa não conseguir abrir a janela com medo que fique doente, esse não é o problema. O problema é o que está
permitindo que isso aconteça, né? Fazendo com que o cérebro se comporte dessa maneira. Então a gente localiza as causas emocionais disso, e aí a hipnose nos ajuda bastante, porque de olhos fechados é muito mais fácil a gente entender o que está sentindo, a gente pensar sobre nós mesmos, é muito mais fácil trazer à tona lembranças, trazer à tona momentos que a pessoa sentiu ansiedade, para entender quais aspectos que geram medo, porque ansiedade não é uma doença, ansiedade é uma resposta ao medo. Então, o que está causando medo, né? Então a gente vai, localiza essas feridas emocionais, depois tem os outros 2 pilares do processo, que são novas habilidades mentais. O que isso significa? Novos jeitos de pensar. Por que quando eu penso que eu vou abrir a janela, eu sinto medo? O que está por trás disso? Então a gente precisa muitas vezes... até fazer um treino mental. A hipnose permite que a gente consiga colocar a pessoa nessa situação várias vezes, com níveis de enfrentamento onde ela cada vez se sente mais segura para tomar aquela ação, para que quando ela vá fazer essa ação realmente, ela já tenha a previsão de que vai ficar tudo bem. Entende? Além das habilidades emocionais, mentais, entram as habilidades emocionais, que aí é como que a pessoa lida com o medo. Quando ela sente medo, o que ela faz? Como que o corpo dela se sente quando ela sente medo? Qual que é a primeira reação quando ela sente medo? E aí a gente... Dentro do processo, a gente vai induzir situações de medo para perceber a resposta da pessoa e entender onde pode ter mudança. Então, assim, não é uma coisa simples. Parece simples, né? Quando a pessoa conta lá a história dela, eu estava muito mal, fiz um processo com o Henrique e estou me sentindo bem. Hipnoterapia me ajudou muito. Parece que é muito simples, mas é necessário uma análise profunda da rotina da pessoa, da vida da pessoa, de como que a pessoa conta a própria história, quais palavras ela escolhe para representar aquilo que ela está sentindo, se a pessoa romantiza o sofrimento dela ou não, se aquele sofrimento em si tem algo por trás,